Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. Aqui, a Paraíba é notícia, semanalmente neste espaço, trazendo o melhor da prestação de serviço, utilidade pública e verdadeiramente você ficando sabendo de tudo, dos principais acontecimentos da Paraíba em nível de Brasil e também mundial. No A Paraíba Notícia, agora tema livre na mesa com a professora e ambientalista Paula Fracinetti. Estamos aqui. Voltamos depois de uma grande maratona que este país desenvolveu no sentido de discutir o que é que seria melhor para o nosso país, o que é que nós queríamos para o nosso país. Hora de mudar de administração e, como vivemos numa democracia, esta mudança se faz pelo voto. E o voto se faz pela observância da história das pessoas que se propõem a solicitar o seu voto. E você decide seu voto pelo que você acredita. Então, sabemos muito bem quão importante é a propaganda, quão importantes são as informações verídicas e quão importante é fazer o nosso juízo de valores. Eu sempre disse aqui, vocês lembram, a gente sempre conversou sobre o grande poder que o povo tem na mão. E este poder é o poder do voto. Cada um é senhor da sua decisão. Deveria ser. Infelizmente, a eleição desta vez foi absolutamente inusitada. As pessoas diziam o tempo todo, os articulistas, os repórteres, que era uma eleição totalmente atípica, que ela estava se passando de uma forma bem diferente das eleições que aconteceram aqui no país desde que a democracia foi restaurada. Porque todos nós sabemos que durante 2 décadas o Brasil viveu sob a égide de um golpe militar, que o ministro disse que foi um movimento, mas que nós todos e todas sabemos que foi um golpe militar. E um golpe militar feito para que se desvencilhasse o país da ameaça vermelha, da ameaça do comunismo, que alguns militares acreditavam que não seria tão bom para o país. Estes militares eram nacionalistas, a maioria dos que lutavam e que fizeram este movimento, eles tinham um viés nacionalista, e não pretendiam ficar no país, não pretendiam ficar à frente do país. A ideia era, durante alguns meses, discutirem, trabalharem, influenciarem e, ao final, que houvesse uma eleição democrática. Porque só é democrática se for feita pelo povo. Só é democrática se o povo for quem vai decidir o seu voto. E era assim. A primeira propaganda disto era desta forma. Bem, não foi bem isso que aconteceu. Todos nós sabemos muito bem que logo depois do golpe acontecido, veio o grupo agressivo, o grupo que queria, na realidade, erradicar as pessoas desse país que pensavam, as pessoas desse país que lutavam, as pessoas desse país que achavam que as riquezas desse país deveriam ser distribuídas para todos. Nós entendíamos que, se somos todos brasileiros,
todos e todas nós, nascidas nesse país, inclusive os que não nasceram aqui, os que vieram para cá e aqui ficaram, nós entendíamos que estas riquezas, que os nossos recursos naturais, que a nossa inteligência, que a nossa economia, que tudo que nós produzíamos no país deveria ser usado para benefício de todos e todas, brasileiros e brasileiras. Não foi bem assim. Os que lideraram o golpe, na realidade, o fizeram de forma truculenta, de forma desumana, de forma desrespeitosa. E durante essas 2 décadas, o Congresso foi dissolvido, as eleições foram indiretas, as escolhas, porque indireta não é eleição, as escolhas foram indiretas, muitas pessoas foram torturadas e mortas e muitos corpos nunca foram encontrados, e foi assim, durante essas 2 décadas, uma vida de terror, uma vida de sacrifícios, uma vida de medo. Bem, lutamos, e como lutamos? Para que as diretas voltassem. E fomos à rua, estudantes intelectuais, o povo brasileiro, os trabalhadores, fomos todos e todas às ruas. Conseguimos que as diretas voltassem. E a partir daí começamos a votar novamente, a escolher novamente o representante máximo do nosso país, que seria o gerenciador das nossas riquezas para todos nós. Queríamos mais educação, queríamos mais saúde, queríamos mais trabalho, queríamos mais moradia. Isso nós queríamos. E lutamos para ter tudo isso. Bem, esta história desencadeia, infelizmente, desta feita, em 2018, com votação, com o exercício em 2019, de uma refrega, de uma luta, desencadeia num processo nada democrático. Desencadeia num processo em que os recursos, o dinheiro, foi uma das vertentes mais fortes para as escolhas que foram feitas. Desencadeia num processo em que o arbítrio, a violência tiveram vez. Não só isso, também tiveram vez nesta eleição aqueles recursos financeiros que fizeram com que as redes sociais fossem decisivas nessa escolha. E foram decisivas por quê? Porque muitas mentiras foram ditas, reforçadas, multiplicadas, e os desmentidos apareciam, mas infelizmente tinham muito menos força do que as mentiras, as notícias mentirosas. Não vou chamá-las pelo nome que esse pessoal gosta de chamar, porque eu não sou colonizada. Eu gosto da minha língua portuguesa, eu gosto muito, como o grande Ariano Suassuna dizia, nós temos que ter orgulho da nossa língua portuguesa. Então as mentiras, as notícias mentirosas tiveram grande apoio financeiro, isso foi denunciado. Infelizmente, houve uma demora muito grande em discutir essa questão e, infelizmente, a escolha foi feita com base nessas notícias falsas. Vejam bem, além de tudo, houve agressões gratuitas, não só ao povo, mas agressões gratuitas a instituições, a autoridades. Vejam bem esta aqui. A Polícia Federal abre inquérito sobre ataques à ministra do STF.
a maior autoridade do país sobre o Superior Tribunal do país, a ministra Rosa Weber. Então, Rosa Weber foi atacada. Eu vou até por um coronel, eu não sei muito das patentes, então dei uma olhadinha por um coronel. Sabe o que foi que ele disse com esta ministra? Que ela era salafrária e corrupta. Minha gente, em qualquer país sério do mundo, este homem teria que ser preso imediatamente, porque não se pode agredir desta forma a presidenta do STF, Superior Tribunal Federal. E isto aconteceu. Simplesmente a polícia vai abrir um inquérito e logo depois ele fez outro ataque, ele fez outra agressão. Óbvio. Se não foi punido no primeiro, o nome deste coronel, deixa eu dizer a vocês, Coronel Carlos Alves. Este é o nome da figura que agrediu a ministra e que depois agrediu de novo. Vejam bem, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar um vídeo. O vídeo estava lá no YouTube, sabia-se quem era o autor, sabia-se quem estava fazendo as agressões, não tinha outra medida senão prender este cidadão e, obviamente, abrir o inquérito. Sabia-se quem era. Ontem mesmo determinei instauração de inquérito para apurar estas agressões de que ela foi vítima. Sabemos de quem se trata e onde se encontra. O próprio ministro Jungmann disse isso. Sabemos de quem se trata e onde se encontra. E simplesmente se está esperando que este inquérito seja aberto. Ontem, os ministros da segunda turma do STF aprovaram um ofício para que o coronel fosse investigado a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Em resposta ao vídeo, o ministro Celso de Mello, o mais antigo do STF, prestou solidariedade a Rosa Weber e aos ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Luiz Fux, que também foram citados. No vídeo de 29 minutos, o coronel Carlos Alves faz ainda ameaças ao TSE caso o tribunal leve adiante uma ação que possa resultar na cassação do candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, se aceitarem essa denúncia ridícula, palavra dele, e derrubarem Bolsonaro por crime eleitoral. Olha, tinha uma denúncia de crime eleitoral, mas o Supremo Tribunal Eleitoral não podia avaliar nem tomar qualquer ação, qualquer atitude, porque senão, ele diz, nós vamos aí derrubar vocês. Aí sim, minha gente, isso é um desrespeito absoluto à instituição no país. E esse militar, diz aqui o Exército, ele não fala pelo Exército e ele afronta diversas autoridades e deve assumir as responsabilidades. Nova postagem tem ameaças a Gilmar Mendes. Depois desta que ele fez a ministra Rosa Weber, ele fez uma nova postagem. Em um novo vídeo, postado na terça-feira, ele postou um na quinta, depois na outra terça, o coronel Carlos Alves declarou não ter medo de nenhum ministro do STF. Ele tinha que ter medo. Tinha que ter sido tomada uma atitude. Ele disse que não tinha medo, não. E disse que se ocorrer algo com ele, a culpa será de Gilmar Mendes. E assim ele diz. Finalmente, a minha voz ecoou no Supremo e o Gilmarzinho Mendes está me ameaçando. Como se eu tivesse medo das ameaças dele. É muito nojento isso, muito nojento. E nós estamos revoltados com isso. Não pode acontecer num país decente, num país honesto, num país livre e democrático. E o nosso país, até prova em contrário, é livre e democrático.
Bem, olha mais. A Polícia Federal apreende 2,7 milhões para uso em crimes eleitorais. Isso aqui é a fichinha, né? Porque o que se sabe, o que se fala, o que se publicou em jornais é que foi muito mais do que isso. Delegado que acusa o caso, que apura o caso, diz que ainda é cedo para esclarecer quem de fato usaria o dinheiro para a compra de votos. Mas é muita demora, né, minha gente? As coisas caminham a passos de tartaruga. Em espécie, foram apreendidos R$ 1,5 milhão. A maior parte da apreensão foi no estado de Tocantins. Quem ganhou em Tocantins? Eu nem me lembro mais. E as pessoas que não se conformavam com isso e que falavam, já tiveram repressão. Universidades na Paraíba são alvos da justiça eleitoral. Nas universidades, a justiça foi. E o que ela fez lá na Universidade Federal de Campina Grande, na UEPB, a Polícia Federal recolheu manifesto em defesa da democracia. Os professores, a universidade é lugar de pensar e é lugar de produzir ações, é lugar de produzir conceitos. Pois a universidade produziu conceitos. Se reuniram, o Consune se reuniu, o Conceb se reuniu e fizeram um documento sobre defesa da democracia. Somente que o patrulhamento ideológico funcionou. E a universidade foi invadida, a Polícia Federal lá esteve com o mandado, e com o mandato de um juiz, e fez busca na universidade. Vejam bem, agentes da Polícia Federal cumpriram, na manhã desta quinta-feira, 25, um mandado de busca e apreensão na sede da Associação dos Docentes da UFCG para recolher panfletos. Não eram panfletos, era um documento. Professores não fazem panfleto, não. Professores fazem uma declaração. Eles se organizaram, se reuniram, discutiram e declararam e mostraram aos seus alunos o que tinham produzido. Manifesto em defesa da democracia e da universidade pública. Esses professores estavam em defesa dos seus alunos, porque na universidade pública é onde estão os alunos mais pobres, é onde eles deverão estar, e a universidade pública existe para isso, para dar a mesma valoração àqueles que vêm de escolas privadas e àqueles que vêm de escolas públicas, que é o caso do povo trabalhador. Pois então, há riscos dessa universidade pública ser privatizada. Isso foi dito durante a campanha pelo candidato capitão. Pois então, a universidade defendia os direitos dos estudantes à universidade pública. Pois por isso, os documentos foram apreendidos, tomados da universidade e foram levados. Infelizmente, ele não foi distribuído para que os estudantes refletissem sobre que universidade eles querem, que tipo de ensino, de educação eles querem aqui no nosso país. E vejam, as denúncias às notícias mentirosas foram feitas, tanto ao TSE quanto à PGR. Mas aqui está sendo dito que eles foram omissos. Declarações foram feitas em meio à apresentação de motivos da nota de repúdio que o colegiado divulgou. O colegiado divulgou todas essas notícias falsas. Integrantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos disseram ontem que as instituições brasileiras foram omissas diante dos atos de violência e da disseminação de notícias falsas associados às eleições no país. A Raquel Dodge e as outras autoridades se reuniram e iam dar uma declaração durante a semana, adiaram para o domingo da eleição e simplesmente não conseguiram impedir que essas notícias falsas proliferassem, que essas notícias falsas entrassem nos apps, né, que são os aplicativos que as pessoas têm, e foram espalhados
com muita vontade de mostrar mentiras e mais mentiras. Infelizmente, isso aconteceu e não foi coibido. Estamos tristes com isso, porque nós pagamos a todos esses funcionários. Quem paga o salário de Raquel Dodge, quem paga o salário de Rosa Weber, quem paga o salário do coronel do Exército, somos nós. É você, povo, quando paga impostos a esse país. Quem paga o meu salário na universidade, que eu sou professora da universidade, é você, povo. Quem paga o salário dos estudantes das universidades públicas, das escolas públicas, é você, povo. Então você tem direito à ação imediata desses órgãos para que o seu direito não seja solapado. Infelizmente, isso não aconteceu nesta eleição. O Nordeste e o Planalto. Olha para aqui, vocês lembram desse mapa, né? O Nordeste reagiu, o Nordeste mostrou que é forte, o Nordeste mostrou que é de luta. Não deu. O Nordeste e o Planalto. O Nordeste manteve os pés firmes no campo progressista, também no segundo turno das eleições para a presidência da República Federativa do Brasil, canalizando a maioria de seus votos para o candidato da esquerda, Fernando Haddad, que venceu em todos os 9 estados da região. Com 4 governadores do PT, Bahia, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, 2 do PSB, Paraíba e Pernambuco, 1 do PCdoB, Maranhão, 1 do PSD, Sergipe e 1 do MDB, Alagoas, o Nordeste transformou-se no reduto oposicionista por excelência. O ideal é que prevaleça o espírito republicano. O Nordeste não pode se dar ao luxo de negar ajuda federal diante de seus graves problemas sociais, mas também não pode ser submisso ao Palácio do Planalto, em virtude exatamente da altivez política manifestada pela maioria de seu eleitorado. Vamos esperar, nós estamos esperando e não queremos que nossa região Nordeste seja discriminada nos recursos que virão, porque nós precisamos desses recursos e todos sabem disso, e os governantes desse país sabem disso. E foi com esses recursos, quando de um presidente nordestino, que nós andamos muito, que nós avançamos muito, que nós nos desenvolvemos muito. Queremos continuar nos desenvolvendo. Ministério Público investigará deputada sobre monitoramento de professores. Imaginem só, uma deputada, o nome dela é Ana Carolina Campagnolo, disse aos estudantes desse país que eles têm que anotar o nome dos professores que façam críticas à política que será instalada, que façam críticas ao processo que aconteceu, e isso é para ser denunciado. Então, esta mulher quer que os nossos meninos sejam delatores, sejam dedos duros. Meninos, vocês precisam entender e refletir sobre quem são os seus amigos, quem são os professores que estão com você, quem são os professores que querem você se desenvolvendo. Prestem muita atenção, não se prestem a esse ignóbil trabalho de delatar seus professores. Queixa de coação eleitoral em empresas bate recorde. Não sei se vocês viram isso. Denúncia de coação eleitoral em empresas foi, assim, assustadora. E aqui tem uma listinha de empresas que fizeram essas coações. Uma delas foi o grupo K1, é um dos maiores grupos moveleiros da América Latina. Então, a Avan também foi outra empresa que fez coação, dizendo que as pessoas iriam perder os empregos, aquela coação que houve anteriormente. Com 100 denúncias, Santa Catarina teve o maior número de relatos de coação eleitoral. Um deles ocorreu na Comeco. Então, aqui estão, essa empresa aqui, a K1, comprou kits, distribuiu com as pessoas, com os seus trabalhadores e, obviamente, obrigou-os a usar os kits do candidato Bolsonaro, porque de todas elas, uma única foi feita com a hashtag Ele Não.
O resto todo foi pelo candidato Bolsonaro. Mas temos coisas interessantes sendo feitas agora e que esperamos que sejam obedecidas em janeiro. Emenda de 400 milhões beneficiam povos indígenas. Embora tenha sido dito que não seria dado mais 1 centímetro para áreas indígenas, essa emenda aprovada agora da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou destinação deste recurso no orçamento de 2019 e ele será destinado à demarcação e fiscalização de terras indígenas e proteção dos povos indígenas. Esperemos que aconteçam, não é? Vejam bem, a Emater promovendo eventos sobre quintais que as pessoas estão fazendo, plantando em seus quintais, chamados quintais produtivos, em comunidades indígenas. Isso é muito interessante e a Emater está fazendo esse trabalho, um trabalho interessantíssimo na comunidade de Rio Tinto, no município de Rio Tinto. E os nossos índios estão aprendendo muito bem a fazer os seus quintais produtivos. Isso é muito importante. Vejam bem, a lei obriga a Prefeitura Municipal de João Pessoa a manter políticas para moradores de rua. Há que ter políticas. Não é só a caridade das igrejas, das pessoas que têm que acorrer a essas populações. Políticas de emprego, políticas de trabalho, de escola, precisam ser feitas porque é só conversar com essas pessoas que a gente sabe por que essas pessoas estão na rua. Faltou-lhes emprego, faltou-lhes saúde, faltou-lhes comida. E a gente está pagando imposto, mais uma vez eu digo, nós pagamos imposto. E essas pessoas não podem estar na rua morrendo à míngua na rua. Coisa terrível essa, né? Esse incêndio que destruiu a Expofeira de Artesanato em Tambaú. Uma coisa que não foi proposital, não foi feito um incêndio para destruir, mas fugiu ao controle. Eram 2 ladrões, 2 adolescentes que estavam tentando roubar e queimaram um pano lá e infelizmente aconteceu isso. Soube por uma amiga que já viu muitas pessoas parando lá no local e doando a estes trabalhadores, a esses artesãos que não têm de onde tirar. A maioria deles não tinha seguro dos seus trabalhos. Bem, os maltratos a animais agora têm uma resolução muito forte, as autuações estão acontecendo e nós podemos fazer as nossas denúncias. Cada vez mais a legislação se fortalece para que esses inocentes possam ser protegidos. E nós, ambientalistas, nós, defensores dos animais, estamos muito felizes com isso. E você pode fazer a sua parte. Bem, lembram desses esgotos clandestinos que há mais de 30 anos estão lá em Manaíra? Agora eles vão ser identificados e as pessoas vão ser multadas. Os autores dessa infração, desse crime ambiental, vão ser multados, porque esses esgotos estão ligados à rede coletora de águas pluviais. Parece que agora, tomara Deus, que agora a gente consiga acabar com isso e não ter mais aquele aviso. Praias improváveis, impossíveis de serem usadas, né? Que a SUDEMA toda semana diz. Não vai ter mais. Bem, minha gente, aqui infelizmente uma cena que nós não queríamos ver. São os amigos de nosso querido companheiro Antônio Augusto Rochelas, que faleceu no dia 26, com 79 anos. Fez a sua parte, cumpriu com a sua obrigação. Os transexuais e travestis, aqui está a nossa Fernanda Bevenuti falando que são as maiores vítimas do preconceito. Esperemos que a população não siga as indicações que nós ouvimos durante toda a campanha, porque a população já tem consciência de que cada um é cada um e todos têm direito a viver. Estaremos juntos, Fernanda, e estaremos juntos todos que são atingidos por preconceitos. Bem,
A Paraíba prioriza ações de direitos humanos e combate à tortura. Aqui está um grande defensor dos direitos humanos, o Procurador da República, Dr. José Godoy, que inclusive agora é cidadão paraibano, e Dr. José Godoy é coordenador do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura na Paraíba. Este comitê existe, é formado por inúmeras entidades e a importância dele é exatamente porque ele busca as denúncias que são feitas, elas são avaliadas e são impedidas. Então, todos nós temos que ser responsáveis junto a este comitê. Ele é formado pelo o Conselho, o Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura na Paraíba. Então, inúmeras entidades fazem parte desse comitê. Parabéns, doutor Zé Godoy, pelo trabalho que o comitê faz. Bem, está aqui, é o que a gente já estava falando, né? O WhatsApp remove contas de disparo de notícias falsas. Mas demorou muito para fazer isso, demorou muito e, infelizmente, a coisa aconteceu. Vejam bem, redução da maioridade penal pode agravar a violência, diz a ONU. E aqui, este representante da ONU, o corregedor-geral da PGE, Lúcio Landim, ele diz que o que a juventude precisa é de trabalho, é de escola, é de oportunidade. E daqui a pouco vocês vão ver o que é que uma pessoa desta precisa. Escola acessível para adesão até 9 de novembro. Vocês sabem o que é isso, né? Aquela escola acessível para a carteira, né? A carteira profissional. Então, vocês vão fazer isto. A capital paraibana registra 747 casos de ataques de escorpiões. Prestem atenção nisso, limpem bem direitinho, não deixem coisas amontoadas, pedras ou madeira já usada. Por favor, é muito importante que a gente tenha responsabilidade com isso, porque são as crianças as principais, o dano principalmente acontece com crianças, em crianças, porque as picadas desse aracnídeo, né, que escorpião não é inseto, vocês sabem muito bem, é um aracnídeo, e essa picada, além de ser muito dolorosa, ela ataca o sistema nervoso central. Na Universidade Federal da Paraíba, todos podem buscar o apoio, todos podem, ali existe o CEATOX, que é o centro no Hospital Universitário, que atende sobre essa questão. O pedido de atendimento tem que ser rápido. Lá existem os soros necessários, mas as espécies que ocorrem aqui na Paraíba, no nosso Nordeste, não são as mais letais. A espécie mais letal realmente é de Minas Gerais. Porém, pode causar dano muito grave. E se a pessoa for alérgica, vocês sabem que uma picada de abelha pode matar uma pessoa se a pessoa é alérgica à peçonha, ao veneno. Então, tenham cuidado e busquem a ajuda necessária. E aqui estamos, continuando o nosso trabalho, esperamos poder continuar esse trabalho e conversar com vocês. Trazer as notícias que precisam ser trazidas para que a gente possa refletir permanentemente. Até a próxima. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Baguê. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Baguê, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí,
2 campus societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bagé e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.